Boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem. Na semana passada nós terminamos uma série sobre a oração que Jesus ensinou, a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. E hoje a gente começa uma nova série, na verdade motivada pelo musical infantil que a gente vai ter na semana que vem, cujo tema é O Grande Rei. E aí a série, como a gente estava meio sem criatividade, a série também é O Grande Rei, que faz alusão exatamente ao mesmo momento, a apresentar Jesus como sendo o Rei dos Reis. A gente está se aproximando de um período interessante do ano também, que é o período da Páscoa. E, aliás, essa cantata que vai acontecer na semana que vem é uma cantata de Páscoa. Então, a nossa ideia com essa série é falarmos sobre alguns textos, pensarmos na Bíblia, nos Evangelhos, alguns textos que apresentam Jesus como Rei e fazermos a conexão desses momentos com o significado da Páscoa, que é esse tempo que se aproxima para nós. Hoje, então, nós falaremos sobre a chegada do Rei. E pode ser que quando eu fale sobre a chegada do Rei, a primeira imagem que venha na tua mente seja a imagem do Natal. Jesus vindo até nós no corpo de uma frágil criança e aquela cena da manjedoura e tudo mais, mas não é sobre esse texto que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre um momento onde toda Jerusalém reconhece Jesus como sendo o Rei em certo sentido. Eu digo em certo sentido porque, embora eles reconheçam a realeza de Jesus nesse texto que a gente vai falar hoje, as expectativas deles sobre o reino de Deus eram expectativas completamente erradas. Então nós estamos falando hoje sobre a chegada do Rei e não tem a ver com o Natal. Por que razão que não tem a ver com o Natal? Que eu não quis. Então, basicamente, é por isso. A gente vai falar sobre esse texto de Marcos, capítulo 11. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a vitória do Rei. E na semana seguinte, a gente vai encerrar a série falando sobre o retorno do Rei. A gente vai passar um filme aqui do Senhor dos Anéis para vocês. Mas, por hora, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo 11. A gente vai ler do verso 1 até o verso 11. Um momento onde Jerusalém reconhece a realeza, o reinado de Jesus, em certo sentido. O texto fala da sua última entrada em Jerusalém, pouco antes de morrer. O texto será projetado na NVI, mas eu peço que, se possível, você abra a sua Bíblia, que a gente vai percorrendo todos os versos que a gente se propõe a ler. E esse, para que você saiba também, é importante, é um dos poucos eventos que estão registrados nos 4 evangelhos. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Nós chamamos esse bloco de evangelhos. São o retrato, a descrição da vida terrena de Jesus, visto a partir da realidade desses homens. Poucos textos estão relatados em todos os evangelhos e esse é um deles. A gente vai se dedicar a conversar sobre a perspectiva de Marcos, o evangelista, no capítulo 11 de Marcos, a partir do verso 1. O texto diz o seguinte: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra lida. A gente pede que o Senhor fale conosco por meio do teu Santo Espírito. Nos ajude a
enxergar esse texto e como as realidades dele se aplicam à nossa realidade, para que a gente viva uma vida que te glorifique. A gente pede que o Senhor fale conosco e a gente pede que o Senhor, pelo mesmo Espírito Santo, nos capacite a colocar em prática tudo que a gente encontrar olhando para esse texto hoje à noite. Nós oramos pedindo isso, que seja assim no nome de Jesus. Amém. Olhar para esse trecho, onde a gente percebe as pessoas reconhecendo o reino de Jesus, a realeza de Jesus, o seu reinado, é bem desafiador, porque a gente percebe algumas evidências muito claras quando a gente olha para esse trecho. Essa semana eu estava conversando com um amigo meu, e ele fez uma série em Marcos recentemente, e a gente estava conversando sobre o texto, pastor Cristiano, que era pastor aqui antes de mim, inclusive, e aí ele me ajudou a ter algumas percepções interessantes à luz desse texto de Marcos capítulo 11, então vou olhar para a câmera e te agradecer, Cristiano, pela ajuda no sermão dessa semana. Mas algumas evidências que a gente percebe da realeza e do reinado de Jesus nesse texto, a gente já consegue salientar isso a partir dos 3 primeiros versos. O texto começa dizendo que eles se aproximaram de Jerusalém e chegaram a um lugar onde o evangelista vai listar 2 cidades, Betfagé e Betânia, e ele vai fazer questão de dizer que eles estavam perto do Monte das Oliveiras. A primeira coisa que a gente consegue destacar ao perceber essa conversa, porque chegando ali, Jesus envia 2 discípulos e ele dá instruções muito claras para esses discípulos do que eles deveriam fazer, e tudo acontece exatamente da forma como Jesus tinha dito aos seus discípulos que aconteceriam. A primeira evidência do reino de Jesus que a gente consegue perceber nesse texto é exatamente a sua autoridade. Jesus está num lugar onde ele estava acostumado a estar. Betânia era uma cidade conhecida por ele. Betânia era um lugar onde ele tinha desenvolvido boa parte do seu ministério público. Betânia era, por exemplo, o lar de uma família muito especial para Jesus. 2 irmãs chamadas Marta e Maria, e o terceiro, que era o seu irmão, chamado Lázaro, um homem a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Era um lugar comum para ele, era um lugar conhecido para ele. Ele está diante de uma realidade totalmente conhecida. E é nesse lugar que ele vai ficar, inclusive, durante a última semana da sua vida. Ele chega até essa região, ele chama, então, 2 dos seus discípulos, que não são identificados nesse texto, e ele diz para os discípulos o seguinte: olha, vão até a aldeia mais próxima, e quando vocês entrarem lá, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado. E um detalhe muito interessante que o texto vai nos dizer: um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais havia montado. A gente percebe a autoridade de Jesus, especialmente quando nós olhamos para esses detalhes no texto bíblico. Talvez numa leitura sem prestar tanta atenção, a gente passaria por esse detalhe achando que é um mero detalhe, mas quando a gente olha para toda a realidade bíblica, a gente percebe a autoridade de Jesus sendo evidenciada na riqueza de detalhes. O que significava o fato do jumentinho jamais ter sido montado por ninguém? E aí depende do teu viés. Eu ouvi há pouco tempo uma pregação e não lembrei disso de manhã, eu lembrei agora à tarde e vou falar para vocês. Vocês são privilegiados por virem aqui à noite, mas eu me lembrei de uma pregação onde o pastor dizia que ali era uma espécie de carro zero. Jesus estava entrando em Jerusalém num jumentinho, porque ele estava demonstrando ali o que os filhos de Deus têm que esperar de Deus. Então, se você é um filho de Deus, contribua na nossa igreja, que do mesmo jeito que Jesus teve um jumentinho 0 quilômetro, você vai ter um carro 0 quilômetro também. Ele só esqueceu de falar que era por assinatura, que Jesus pega e depois devolve. Não sei se você percebeu, eu acho que era alugado, enfim, alguma coisa nesse nível. Mas para nós, quando nós olhamos para todo o enredo das Escrituras, nós vamos para o Antigo Testamento e nós percebemos, especialmente nos livros de Números e Deuteronômio, que havia um objeto que simbolizava a presença de Deus. Esse objeto era conhecido como a Arca da Aliança. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a Arca da Aliança, mas é construído segundo as instruções de Deus e havia uma série de prerrogativas para que ela fosse carregada, por exemplo. Você não poderia encostar na Arca da Aliança. Um homem, uma vez, a arca estava caindo e de repente ele foi encostar as mãos ali para segurar.
e ele foi morto assim na hora. Havia uma série de requisitos, a arca tinha um lugar específico para ficar. Onde a Arca da Aliança estivesse, vitórias militares aconteciam em favor do povo de Deus, tanto que em uma ocasião os inimigos do povo de Deus, eles tentaram e conseguiram roubar a Arca da Aliança, levaram para a terra deles, achando que naquele objeto eles encontrariam vitórias para as suas guerras, para os seus confrontos militares, e eles são feridos porque a arca estava fora do lugar onde deveria estar. Essa arca, esse objeto, não poderia ser carregado em qualquer animal que já tivesse sido montado, e a lei de Deus nos diz isso de modo muito claro. O símbolo da presença de Deus deveria estar em um animal sem montaria. E agora nós vamos para o Novo Testamento e encontramos Jesus. Não apenas o símbolo da presença de Deus, mas o próprio Deus presente entre nós. Antes de nascer, um anjo foi até sua mãe e disse que o seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. Não é mais um símbolo da presença de Deus, mas é o próprio Deus presente entre nós. E ele pede que os seus discípulos possam ir até essa aldeia e voltarem trazendo um jumentinho que jamais tinha sido montado. Não são coincidências, mas nessa riqueza de detalhes a gente vai percebendo a autoridade de Jesus como rei. Nesse momento, nós percebemos mais uma profecia, mais uma sombra da antiga aliança que está se cumprindo em Jesus. A Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, era a sombra do próprio Deus presente entre os homens, que estava sendo transportado agora por um animal tão simples e que jamais tinha sido montado por qualquer outra pessoa. Irmãos, um detalhe interessante que fica para nós também, é que se a Arca da Aliança era uma sombra e essa realidade é cumprida em Jesus, nós não precisamos mais de qualquer objeto para simbolizar a presença de Deus entre nós, porque nós temos a realidade verdadeira de todas as coisas, que é o próprio Cristo. Quando eu falei, eu não sei se você já viu uma Arca da Aliança, se você já ouviu falar, pode ser que você tenha um objeto desse na sua casa, inclusive algumas igrejas têm aqui na frente. Se você tem, eu queria te encorajar a jogar fora hoje em nome de Jesus, porque isso não tem o menor sentido para nós que cremos no Evangelho, que cremos em Jesus. Esse objeto simbolizava algo que já foi plenamente cumprido em Cristo. A certeza que nós temos de que Deus está conosco é porque nós temos Jesus. E se nós temos Jesus, nós temos a certeza que Ele mesmo, ao advogar para si essa autoridade sobre a qual nós estamos falando, Ele diz o seguinte: nos últimos dias da sua vida, pouco antes de subir aos céus, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E Ele dá uma ordem para os seus seguidores, dizendo, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar a todas as coisas que eu vos ordenei, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. A certeza que nós temos da presença de Deus entre nós não tem a ver com objetos, não tem a ver com réplica de Arca da Aliança, não tem a ver com tocar chifre de boi. Isso aí é unção do Sérgio Reis, não faz sentido para nós. Chifre de carneiro durante o culto, óleo ungido, sabonete do descarrego, bandeira de Israel aqui atrás, gente dançando, jogando véu, isso não faz o menor sentido para nós, irmãos. O que nos garante a presença de Deus é a palavra de Jesus que nos disse que estaria conosco. O problema é que às vezes a gente tem essa dificuldade de confiar na palavra de Jesus e a gente quer algo palpável. A gente quer se apegar a alguma coisa. Mas para nós que cremos em Cristo, isso não faz o menor sentido. Nós servimos a um Deus que garantiu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. E nós servimos a um Deus que detém toda a autoridade e em cuja palavra nós podemos confiar até o último detalhe. Nós olhamos para esse texto e nós percebemos tudo absolutamente planejado conforme tinha que ser. Até o último detalhe. Jesus estava no controle total de todas as coisas. Desde o momento que ele entra em Jerusalém, as prerrogativas da sua divindade estão presentes ali. Ele é mestre e senhor de cada detalhe da sua existência. E o evangelista faz questão de nos situar dizendo o lugar onde ele estava.
E ele estava também, o texto vai dizer ainda no verso 1, que eles estavam perto do Monte das Oliveiras. O Evangelho de Marcos é escrito para cristãos que estavam em Roma, o mesmo público da carta que Paulo escreve aos Romanos. A igreja de Roma era composta em sua maioria por judeus convertidos ao Evangelho. Então, quando ele está escrevendo esse Evangelho com o objetivo de alcançar cristãos que estavam em Roma, ele está falando para pessoas que tinham todo o conhecimento prévio do Antigo Testamento, que conheciam a lei, que conheciam os profetas, que conheciam as Escrituras. Então ele não está falando para leitores que são leigos no que diz respeito à realidade do Antigo Testamento. Ele está falando para pessoas que tinham esse conhecimento. Então, quando o evangelista Marcos ele vai nos deixar claro que Jesus estava próximo do Monte das Oliveiras, algumas imagens naturalmente surgiriam na mente dos seus leitores, como, por exemplo, foi na região do Monte das Oliveiras que Davi ele estava fugindo do seu filho Absalão quando esse queria capturá-lo. Foi na região do Monte das Oliveiras que Salomão ergueu alguns ídolos para que as suas esposas estrangeiras pudessem adorar esses ídolos, e ele desagrada a Deus de modo muito intenso ali. Foi na região do Monte das Oliveiras que o profeta Ezequiel havia testemunhado sobre a glória de Deus. E agora nós estamos diante do mesmo lugar, perto do Monte das Oliveiras, e é a partir desse lugar que o Filho de Deus faz a sua entrada triunfal na cidade de Jerusalém. Jesus detém toda a autoridade. Isso é percebido em cada detalhe desse trecho que nós acabamos de ler. E outro ponto muito interessante que me chama a atenção sobre essa autoridade de Jesus é que em todos os momentos a autoridade de Jesus se submete à vontade do Pai. Tudo o que está acontecendo exatamente de acordo com o que a palavra de Deus já havia predito. Olha entre os versos 4 a 7 o que vai acontecer. Jesus tinha dado essas ordens e aí eles foram, encontraram um jumentinho na rua amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? E aí a gente não sabe, irmão, se a motivação era, se eram os donos do jumentinho, se eles estavam com medo dos discípulos estarem roubando o jumentinho, se era alguma ONG de defesa animal, se era a Luísa Mel que apareceu ali diante dos discípulos e ficou preocupada com o que os discípulos fariam com esse animal, se era alguém do grupo do bairro, no seu bairro, eu não sei, no meu, qualquer coisa que acontece, tem um grupo, meu irmão, eu vou sair desse troço agora. Eu não sei qual é a motivação exata para o que estava acontecendo, mas é fato que tudo aconteceu exatamente do modo como Jesus havia dito. Eles perguntaram, os discípulos responderam: não, o mestre precisa dele, ele logo vai devolver. E os homens deixaram que os discípulos fossem, levando lá o tal do jumentinho, 0 quilômetro. Os discípulos encontraram as coisas, ouviram questionamentos, responderam exatamente do modo como Jesus havia dito. E o texto vai seguir dizendo que eles trouxeram o jumentinho para Jesus, eles jogaram as suas capas sobre o animal para que Jesus pudesse sentar, e Jesus montou num jumentinho para entrar em Jerusalém. E mais uma vez, quando a gente olha para as entrelinhas do texto, a gente percebe detalhes que são interessantes. Jesus está numa região onde ele estava acostumado a estar. Jesus passou todo o seu ministério andando entre essas cidades. Por que razão ele nunca montou no animal antes? Por que razão, em todas as vezes que ele percorria essas mesmas distâncias, ele estava a pé? Ele estava acostumado a andar por Betânia, Betfagé, região do Monte das Oliveiras, andava todas aquelas regiões, caminhava por ali durante todo o seu ministério público, o seu ministério terreno. Os únicos momentos que a gente percebe Jesus se locomovendo em que ele não está andando é quando ele está em um barco, que também fica difícil para nós, porque para ele, mesmo sobre as águas, ele gostava de caminhar também, e em uma situação da sua vida, ele está andando também por cima das águas. Era um negócio comum para ele. Ele não estava percorrendo uma distância maior do que de costume. Por que razão? Jesus estava montado em um animal se ele andou a vida inteira a pé. E aí a gente começa a perceber e olhar para os detalhes do texto e encontrar neles os indícios da autoridade de Jesus como rei. A única vez que ele monta em um animal, ele faz isso nesse pequeno jumento. E tudo isso é extremamente simbólico à luz das profecias, das expectativas e das alusões do Antigo Testamento. O fato de ele entrar em Jerusalém montado em um jumento
de modo mais assustador e paradoxal que isso possa te parecer, é uma declaração da sua realeza. O profeta Zacarias fala sobre isso no capítulo 9, verso 9. Se você não sabia, Zacarias é um profeta da Bíblia. E pode ser que a primeira imagem que vem à tua mente quando a gente fala Zacarias seja aquela profecia assim, ai Didi, mas não é sobre esse Zacarias que a gente está falando. É um profeta bíblico que anos antes do nascimento de Jesus, séculos antes do nascimento de Jesus, ele escreve o seguinte: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Há um evangelho na Bíblia que é escrito especialmente para os judeus, que é o evangelho de Mateus. Mateus costuma fazer essas conexões do Antigo Testamento com o Novo. E olha o que Mateus diz no capítulo 21, versos 4 e 5. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Mateus está narrando o mesmo trecho que nós acabamos de ler da entrada de Jesus, e ele está conectando essa entrada de Jesus com a profecia de Zacarias, que dizia que o rei viria montado em um jumento. Pode parecer estranho, mas é exatamente por montar nesse animal que Jesus está demonstrando ali para os seus espectadores, para os seus interlocutores, que ele está advogando para si a autoridade de um verdadeiro rei. A autoridade de Jesus, do início ao fim, se dá em submissão à palavra de Deus. A sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, que aconteceria diante dos olhos daquelas pessoas, na verdade, não são nada além do que a realização de um plano eterno e perfeito de Deus, realizado desde a fundação do mundo. É o que o apóstolo Pedro vai dizer, que o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo, ele foi revelado agora, nesses últimos tempos, em favor de vocês. Deus não é surpreendido em nenhum detalhe da história. Jesus não é surpreendido em nenhum detalhe, ele não sofre surpresas em momento algum, muito pelo contrário. Ele controla todas as coisas, ele domina sobre todas as coisas e ele exerce essa autoridade em submissão à palavra de Deus. E isso nos faz pensar, irmãos. Ele sendo a pessoa mais poderosa que já existiu. Ele sendo a pessoa com mais autoridade que já existiu. Alguém que tem poder sobre as doenças, sobre a natureza, sobre a vida, sobre a morte, sobre os espíritos malignos, sobre doenças. É o único que tem a autoridade para perdoar pecados e ainda assim, ele vive uma vida em submissão total, em submissão completa à palavra de Deus. E quanto a nós, quem nós julgamos ser para não nos submetermos à autoridade da palavra de Deus? Quem nós pensamos que somos para planejar a vida sem levar em consideração aquilo que o próprio Deus nos diz? Eu já ouvi algumas vezes, em conversas, em gabinete pastoral, em conversas que eu tive, pessoas me dizerem assim de forma muito clara: eu sei que Deus quer isso para mim, mas eu não quero e eu vou fazer do meu jeito. Eu abri o LinkedIn na hora para ver se tinha vaga para embarcar de novo. Nesses momentos assim, dá uma saudade do mar, da plataforma, dessas coisas. Outras pessoas não dizem isso de modo tão claro, mas com as suas atitudes fazem exatamente o mesmo. Aliás, o pecado não é outra coisa senão isso, e desde o início da humanidade. É seguirmos de modo deliberado um caminho totalmente oposto ao caminho do próprio Deus. E aí nós olhamos para Jesus, que é Deus, que detém toda a autoridade, que tem poder sobre todas as coisas, e ainda assim ele vive uma vida demonstrando essa autoridade em submissão à palavra de Deus. Quem julgamos ser, irmãos, para tomarmos decisões que vão contra o que Deus definiu em sua palavra, e ainda pedirmos a bênção de Deus sobre nós? Isso não faz o menor sentido. Não há poder no mundo que sobreponha o poder da palavra de Deus. De modo que a verdadeira autoridade demonstrada por Jesus em toda a sua vida e que deveria ser buscada por cada um de nós que dizemos seguir a esse mesmo Jesus. A verdadeira autoridade não é outra coisa senão fazermos a vontade de Deus. E o texto segue. A gente percebe essa autoridade de Jesus demonstrando a sua realeza.
A gente percebe que essa autoridade é demonstrada em submissão à palavra de Deus. E nos versos 7 e 8, a gente percebe também como a humildade acaba caracterizando esse modo de Jesus exercer o seu reino também. Olha o que o texto diz. Trouxeram um jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Outra marca muito clara na chegada de Jesus que o identifica como rei é exatamente a sua humildade. E isso é muito paradoxal, parece um contrassenso, parece um contraste muito grande, porque aos olhos da cultura, desde sempre, realeza e humildade são conceitos que não combinam entre eles. Realeza é alguém que detém autoridade, e demonstrar autoridade de acordo com a cultura é exatamente uma imposição, uma dominação, exercer força, exercer domínio sobre alguém. Isso não faz o menor sentido quando você compara com o que é humildade. São valores que não combinam no primeiro olhar. Mas Jesus vem demonstrar que o seu reino não é um reino como os reinos desse mundo. Jesus vem demonstrar que por meio do seu ministério, da sua vida, morte e ressurreição, ele está invertendo a lógica e subvertendo qualquer padrão que o mundo poderia imaginar sobre como deveria ser um rei. A lógica do mundo é oposta. A lógica do mundo é a lógica da ostentação, que é querer parecer sempre mais, é querer mostrar sempre mais. O sucesso das redes sociais nos nossos dias atestam isso. A vontade, o desejo, quase que uma obsessão, em alguns casos, literalmente uma obsessão de algumas pessoas, em quererem parecer algo a mais do que elas são, em ter a necessidade de demonstrar serem além do que são de fato. Alguém uma vez definiu ostentação, e eu gostei muito dessa definição. A pessoa diz que ostentação é você comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas de quem você não gosta. Para mim isso faz total sentido. Agora, o que a gente tem que parar para pensar, irmãos, é que muitos de nós, se não tomarmos cuidado e se não mantemos os nossos olhos fixos em Jesus, nós acabamos sucumbindo a esse mundanismo travestido de sucesso. Se nós vivemos a vida a partir da lógica do reino de Deus, o nosso conceito de sucesso não pode ser o mesmo conceito de sucesso de quem não conhece a Deus. Se nós vivemos a vida a partir da lógica das Escrituras e de como Jesus apresenta o seu reino, eu não posso definir uma pessoa bem-sucedida simplesmente pelo modo como a cultura define alguém bem-sucedido. Nós estamos falando sobre o Rei dos Reis, sobre o que detém toda a autoridade, e ele não chega em Jerusalém dando carteirada. Ele não chega em Jerusalém dizendo, vocês sabem com quem vocês estão falando? Não. Ele demonstra a sua autoridade por meio da humildade. E se a gente se propõe a ser seguidor de Jesus de fato, a gente precisa aprender isso também. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não julgou que o fato de ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. A verdadeira autoridade, de acordo com o reino de Deus, ela é demonstrada por meio de uma vida humilde. Jesus se apresenta de modo simples. Ele monta no jumentinho e ele começa o seu desfile em Jerusalém. Nós estamos vendo o Criador de todas as coisas, o Rei do universo em cima de um pequeno animal que não tinha valor nem para essa cultura. A mesma profecia de Zacarias faz uma conexão com Jesus montado em um seu jumento e como isso reflete a sua humildade. Vamos ler de novo. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. E essa cena está acontecendo agora na entrada de Jerusalém. E em resposta, o texto vai nos dizer no verso 8, que muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Foi um momento festivo, foi um momento de celebração, foi um momento de boas-vindas que o povo dava a esse rei. É muito interessante
que o Evangelho de Marcos, se você ler todo esse Evangelho, você vai perceber o que alguns teólogos e comentaristas chamam de o segredo marcano. Marcano no sentido, não é a pessoa falando marcando errado, não. É marcano no sentido de que está relacionado ao Evangelho de Marcos, porque em muitos momentos no Evangelho de Marcos, Jesus fazia milagres, sinais, curava doentes, expulsava demônios, e as pessoas saíam alegres, e Jesus dizia para elas o seguinte: não contem a absolutamente ninguém. Não costumava adiantar, não, porque gente fofoqueira sempre existiu, assim, desde sempre. No meio dos discípulos de Jesus, às vezes, isso é mais percebido ainda do que fora. Mas vamos lá, vamos esquecer essa parte e vamos nos concentrar ao fato de que Jesus havia dito muitas vezes para que eles não contassem para os outros. Nesse momento que Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, o próprio Jesus está proclamando abertamente o que ele estava proibindo as pessoas de fazerem até então. Enquanto ele dizia para as pessoas: não façam isso porque ainda não é chegada a hora, quando ele monta em um jumento e entra em Jerusalém, ele está advogando para si essa prerrogativa, e por meio dessa atitude ele está dizendo para esse povo: eu sou o rei de vocês. Ele conhecia as profecias, o povo conhecia as profecias, eles estavam aguardando o Messias, e eles sabiam que o rei viria montado em um jumentinho, entrando em Jerusalém, e é exatamente o que Jesus faz. Ele está com propósito e com intencionalidade se apresentando como o rei do povo de Deus, mesmo sabendo que isso provocaria os líderes judeus, e isso resultaria na sua morte, na sua condenação. Só que é bem interessante que mesmo essa declaração de realeza, ela é banhada em graciosa humildade. É uma realeza paradoxal porque ela é demonstrada por meio de uma atitude humilde. Nós estamos falando de alguém que é a própria divindade em pessoa, mas demonstra ser um rei e faz essa declaração de modo humilde, em aparente fraqueza, e realiza o seu ministério através do serviço. Ele não vem com pompa, mas ele vem com mansidão e humildade. Ele não vem sendo coroado de modo muito efusivo pelos presentes, mas ele vem de modo simples, montado em um jumento. E se a gente para pensar que o Evangelho de Marcos foi escrito para cristãos em Roma, e se você conhece minimamente sobre a história do Império Romano, que é o império dominante a essa altura, você vai saber que generais de Roma eram aclamados pelas suas vitórias na guerra. Pessoas entravam voltando das guerras, trazendo os despojos, demonstrando ali a dominação sobre os outros povos, e eram aplaudidas e eram aclamadas, e a multidão fazia um barulho e exaltavam aquelas pessoas. E agora Marcos está escrevendo para cristãos em Roma, dizendo: o grande rei, o rei dos reis, ele está entrando numa cidade montado em um jumento. Tem um comentarista, Sinclair Ferguson, ele descreve esse momento. Eu acho que a forma como ele faz isso é muito interessante. Ele fala o seguinte: pense por um momento o que o registro de Marcos transmitiria àqueles que o lessem primeiro, os cristãos em Roma. Sem dúvida, muitos deles viram generais entrarem triunfantes em Roma para receber os elogios da vitória. Quão nítido deve ter parecido o contraste entre a glória romana e a humildade de Jesus. Quão poderosa é a espada e o poder político em contraste com o rei Jesus. No entanto, sabemos que o seu reino foi estabelecido, enquanto a glória que era de Roma desapareceu no esquecimento. Sabemos que o que Jesus fez em Jerusalém estabeleceu um reino que sobreviveria a todos os reinos desse mundo e quebraria em pedaços todo o reino centrado no homem que se opusesse a ele. Jesus veio para assumir seu trono, mas se comprometeu a começar seu reinado na cruz. Ele detém toda a autoridade, uma autoridade que se dá em submissão à palavra de Deus, e uma autoridade que é demonstrada de forma humilde. E a gente segue no texto, e a gente percebe que além dessa autoridade, além dessa humildade, uma outra marca que caracteriza também a realeza de Jesus é exatamente o propósito da sua missão, porque nos versos 9 e 10 nós percebemos aqui a salvação sendo anunciada, embora com expectativas erradas. O texto diz o seguinte: os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, ou seja,
Davi era o modelo de rei que o povo de Israel tinha até aquela altura. Eles estão fazendo uma conexão entre essa entrada de Jesus e exatamente Davi como sendo o pai deles. E eles continuam dizendo, Hosana nas alturas. É interessante perceber os gritos da multidão, porque as palavras deles eram verdadeiras, só que ao mesmo tempo eram palavras mal interpretadas por eles próprios. Eles estão afirmando que Jesus é rei, eles estão afirmando que Jesus é o salvador deles, e isso é verdadeiro, mas ao mesmo tempo eles estão fazendo isso com a motivação completamente errada. Essa entrada triunfal aponta Jesus como Salvador. A multidão está gritando, Hosana. E se você nunca ouviu esse termo, Hosana é uma expressão que significa nos salve agora, salve, nós suplicamos, nós necessitamos de salvação. Se você nunca ouviu esse termo, entrou numa igreja evangélica, você pode ter se assustado ao ouvir uma música dizendo Hosana nas alturas e ficar pensando quem, afinal de contas, é essa tal de Hosana que o pessoal está colocando lá nas alturas, mas é uma expressão que significa exatamente essa necessidade por salvação. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós estamos clamando por salvação. Só que as expectativas eram completamente erradas. A profecia não estava sendo cumprida na maneira que o povo de Israel gostaria que fosse cumprida naquele momento. Eles acreditavam e eles esperavam que seria completamente diferente. Eles estão certos, Jesus é o rei, mas eles estão errados, porque a expectativa deles era que Jesus estivesse ali para livrar Israel da dominação estrangeira, para livrar Israel do domínio do Império Romano. E Jesus não estava aqui para isso, ele não é um ativista político, mas ele é o nosso Salvador, o único capaz de nos redimir dos nossos pecados. Ele está se apresentando como o rei que purifica o seu povo dos seus pecados. O povo está procurando e ansiando um salvador temporal, político, militar. Jesus está trazendo algo que só ele pode trazer, uma salvação completa e eterna. Eles estão querendo e esperando um salvador para os judeus. Jesus está demonstrando o seu reino e se tornando salvador para todo e qualquer um que crer no seu nome. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No final da história, quando a gente lê o Apocalipse, a gente vai perceber que ele comprou para si com o seu próprio sangue gente de toda tribo, de toda língua, de toda raça, de toda cultura, de toda nação. Ele comprou para Deus e os fez sacerdotes e reis para reinarem com ele eternamente. Eles estão afirmando que Jesus é rei de forma correta, mas as suas expectativas estão completamente enganadas sobre o que ele viria fazer e sobre a sua missão. A salvação e o triunfo de Jesus seriam uma realidade muito maior do que libertar Israel de uma dominação estrangeira. A vitória de Jesus significa a vitória da vida sobre a morte, a vitória da salvação sobre o pecado, a vitória da verdade sobre a mentira, sobre o erro, sobre o engano, a vitória do amor sobre o ódio, a vitória do perdão sobre a condenação. Eles estavam clamando por salvação, embora as suas expectativas estivessem completamente erradas. Mas mesmo com as expectativas erradas, Jesus responde a eles oferecendo essa salvação que só pode vir dele. A gente recebe ofertas todos os dias de falsos salvadores. A nossa cultura quer nos apresentar falsos salvadores. Em alguns momentos, a nossa cultura tem tentado nos convencer, inclusive, de que nós não necessitamos de salvação. Que nós somos senhores do nosso próprio destino, donos da nossa própria existência, que em última instância, a última coisa que importa na vida é que nós sejamos felizes. Mesmo que para alcançar essa felicidade nós tenhamos que abrir mão de princípios muito claros na palavra de Deus, e a gente vem ouvindo isso o tempo todo, é a mensagem que a nossa cultura nos prega todos os dias. Seja feliz, ouça o próprio coração. O importante é você estar bem consigo mesmo, e não importa o que você faça, o importante é que você obtenha a tal felicidade. Isso não poderia estar mais distante da realidade do reino de Deus. Todos nós, irmãos, necessitamos de um Salvador, e somente Jesus é capaz de nos salvar de quem nós somos, do que nós merecemos, do nosso pecado, da nossa condenação, e ele faz isso de modo justo. O profeta está dizendo, Zacarias, que ele entrou em Jerusalém
com humildade, mas demonstrando também o seu poder e a sua justiça. Porque o fato de sermos salvos não significa que Deus tratou os nossos pecados com impunidade, muito pelo contrário. Ele exerce a sua justiça exatamente no fato de que Jesus levou sobre si mesmo uma culpa que era nossa, uma condenação que era nossa, um castigo que era nosso, para que através da fé que nós depositamos nele, a gente possa herdar uma graça que nenhum de nós seria capaz de merecer. O texto continua, e aquele dia termina sem intercorrências, é meio que um anticlímax. Parece que ele está construindo aqui uma ideia de Jesus no seu ministério, foi perseguido, caluniado, abandonado em alguns momentos, e aí ele está chegando agora em Jerusalém, as pessoas o estão exaltando como rei. Se você não conhece a história, parece que vai ser aqui o grande finale, o momento da exaltação final. Só que aí o texto continua e diz que não aconteceu absolutamente nada naquele dia. Aquele dia terminou sem maiores ocorrências. Parece que esse teria sido o momento para ele reivindicar esse trono de forma definitiva, mas de modo surpreendente, absolutamente nada acontece. Versos 10 e 11, eles estavam dizendo isso. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, hosana nas alturas. E aí no 11, Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta, e como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Parece uma frustração para a gente ler isso, né? Porque Jesus entrando ali, a gente queria que ele dominasse tudo de uma vez por todas. As multidões entusiasmadas desapareceram de modo misterioso. Seria Jesus apenas o rei por um dia? Na próxima sexta, no Globo Repórter. Mas sem qualquer alarde, ele parte em direção ao templo. Ele reúne os seus 12 discípulos e vai em direção ao templo, justo em direção ao templo. E esse que parece ser mais um detalhe em toda essa história, nos mostra que nesse momento se cumpre mais uma profecia sobre ele, que está em Malaquias capítulo 3. Você que não sabia, Malaquias tem outras profecias também, além daquela de jogar praga em quem não dá dízimo na igreja, tá? Pode ser que você tenha crescido ouvindo Malaquias e dava até um medo, que quando falava em Malaquias era para falar de gafanhoto, cortador, migrador, quebrador, brocador, um monte de gafanhoto que o pessoal inventava, mas tem uma profecia maravilhosa sobre Jesus, que é quase poética. Olha o que ele diz no primeiro verso: vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos exércitos. E isso enche o povo de expectativa, de alegria, o nosso Salvador virá. Mas a profecia continua dizendo: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. O fogo refinador está chegando para purificar aquilo que está impuro. O sabão do lavandeiro, o sabão da limpeza, está chegando para limpar aquilo que está imundo. E se você cresceu na igreja, você acabou de descobrir a base bíblica para aquela musiquinha de que o sabão lava meu pezinho, lava meu rostinho, lava minha mão. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. É exatamente sobre isso que Malaquias está falando aqui nessa profecia. Jesus está se apresentando agora nessa caminhada em direção ao templo, como aquele que vem para purificar todas as coisas, que vem para limpar tudo aquilo que está sujo. E esse trabalho será iniciado a partir do templo. O centro do poder e da corrupção religiosa, presente desde essa época, que esse trabalho de limpeza e de purificação, ele começa a partir do templo e ele terminará a sua obra na cruz. Ele julga com justiça. Ele assumiu uma condenação que era nossa e nos demonstra a sua graça. E por entendermos isso, irmãos, ele é digno da nossa adoração. O povo aguardava com ardente expectativa a sua primeira vinda. E nós aguardamos com ardente expectativa a sua segunda vinda. O mesmo rei que chegou nesse trecho que nós lemos é o rei que voltará, e nós podemos ter a certeza disso. A gente vai fazer um sermão sobre isso no final dessa série, mas a gente precisa desde sempre salientar que a mesma realeza presente na primeira vinda de Jesus, a partir desse texto que nós vemos, estará presente na sua segunda vinda, que nós aguardamos com uma gloriosa esperança.
Mas a gente precisa se lembrar de que haverá também algumas diferenças entre a primeira vinda de Jesus e a sua segunda vinda. Se na sua primeira vinda ele veio para morrer, na sua segunda vinda ele virá para reinar. Se na sua segunda vinda a sua realeza é demonstrada por meio de um jumentinho no qual ele estava montado, na sua segunda vinda ele virá como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o cavaleiro do cavalo branco, cujos olhos são como chama de fogo, de cuja boca sai uma espada afiada, que tem 7 diademas nas mãos, que passeia entre os candelabros. É uma descrição maravilhosa que João faz no livro de Apocalipse. Na sua primeira vinda ele veio como um humilde servo, na sua segunda vinda ele virá como um rei exaltado. Na sua primeira vinda ele demonstra poder por meio de aparente fraqueza. Na sua segunda vinda ele virá com todo o poder que lhe pertence. Na sua primeira vinda ele veio para salvar pecadores. Na segunda vinda ele virá para julgar vivos e mortos. E ninguém vai passar ileso diante do julgamento do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na primeira vinda ele vem como uma divindade velada. Não contem a ninguém quem eu sou. Na segunda vinda ele vem como uma divindade revelada, porque todo olho o verá. Na sua primeira vinda ele veio com 12 discípulos. Na sua segunda vinda ele voltará com um exército de anjos. Na sua primeira vinda ele veio trazer a paz. Na sua segunda vinda ele fará guerra, uma guerra da qual ele já é o vencedor. Na sua primeira vinda, em zombaria, ele recebeu uma coroa de espinhos. Na segunda vinda, ele será coroado em glória, realeza e poder para todo sempre. Na sua primeira vinda, ele é o servo sofredor. Na sua segunda vinda, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quero chamar a banda aqui à frente e eu queria que a gente caminhasse para o fim pensando nisso. Poucos se curvaram diante do grande rei na primeira vez que ele veio. Poucos. No entanto, na sua segunda vinda, Paulo escreve aos Filipenses que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A grande questão, todos nós faremos isso. Todo joelho vai se dobrar diante do Rei dos Reis, do grande rei. Toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Isso aí é um fato. A grande questão é como você quer fazer isso. Ou em gratidão ao rei que te salvou, ao rei que estabeleceu o seu trono para sempre, e você como parte desse reino, porque foi alcançado por essa mensagem da graça de Deus. Ou sendo forçado a se curvar diante do único e verdadeiro rei. O que determina de qual lado da história nós estamos é a fé que nós depositamos naquele que é o grande rei, o que venceu sobre todas as coisas. O que exerce a autoridade de forma humilde, o que vive em submissão à palavra de Deus, aquele que com sua vida, morte e ressurreição nos oferece salvação através da sua graça que nos perdoa. Um reino paradoxal. O povo esperava uma libertação política, o povo esperava uma criança nascendo num palácio. Ele é alguém que nasceu numa manjedoura, ele é alguém que exerce o seu poder através da sua obra na cruz. As expectativas desde sempre, o profeta Isaías vai falar sobre isso, que não havia nele qualquer beleza ou qualquer coisa que nos despertasse a atenção, qualquer coisa que nos agradasse na sua aparência. Ele não era, de fato, o estereótipo de um grande rei vencedor, ele era um homem humilde, um servo sofredor. Mas o seu reino não é um reino de aparências, o seu reino é um reino de realidade. E nele nós podemos confiar, a ele nós devemos nos submeter. Ao grande rei seja a honra e a glória para todo sempre. Amém.